O preço dos combustíveis tem pressionado o bolso dos brasileiros. Para tentar abaixar o valor, impostos foram cortados. A diferença já tem sido vista nas bombas, mas a queda ainda não foi suficiente, segundo os próprios consumidores. Eu vou falar mais sobre esse assunto com o economista Danilo Orcida, ele que está aqui ao vivo com a gente. Danilo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia especial a todos os telespectadores. Então, quando o preço do combustível sobe, a gente vê isso sendo impactado, isso impactando, na verdade, no preço de vários outros itens. Agora, com a queda, a gente não percebeu ainda no supermercado o efeito disso. A gente deve sentir nos próximos tempos ou não, Danilo? Olha, Wilker, acredito que sim. Tivemos uma redução significativa na tributação. Embora a redução que foi praticada para a gasolina seja vista de uma forma mais evidente, e eu acredito que é preciso enxergar a questão dos combustíveis por setor. Perceba, quando falamos do reflexo do diesel ou dos combustíveis no preço dos alimentos, eu vejo que está muito mais associado ao diesel, a precificação do diesel, que é o combustível utilizado pelos caminhões, pelo transporte logístico. Em relação ao diesel, ainda não vimos uma redução tão significativa como a que ocorreu em relação à gasolina. Cito apenas para trazer destaque, que a redução da tributação da gasolina, do ICMS, saiu de 30% e caiu para 17%, desculpa, o que representa uma redução de 13 pontos percentuais na alíquota da tributação, o que, de fato, abriu margem para essa redução de preço que estamos enxergando nos postos de combustível. E esse tipo de medida, redução de imposto ou até zerar imposto em alguns casos, esse tipo de medida, ela é sustentável, Danilo, ou é algo mais emergencial, deve ser usado ali pelo governo num espaço de tempo determinado? Wilker, acredito que sim, partindo do pressuposto de que os combustíveis se trata de um bem essencial na economia, não vejo razão para tributarmos um setor tão essencial de uma forma mais onerosa do que outros setores. Por que essa redução ela teve como parâmetro 17%? Porque 17% é a alíquota base do ICMS que incide para quase todos os produtos, para quase todos os bens da economia, todos os bens que circulam na economia. Então, não vejo tamanha razão, ou sentido até mesmo jurídico, tributarmos um bem tão essencial de uma forma mais onerosa do que bens até mesmo supérfluos. Agora, é importante que o governo busque a recomposição, o reequilíbrio das contas públicas, por outras fontes de receitas, ou pela via da redução de despesas. Mas acredito que itens da cesta básica, assim como os combustíveis, são setores essenciais na economia. E como tais, diante de tamanha essencialidade, eu sempre advoguei e continuo advogando essa ideia de que devem ser, sim, prestigiados com uma menor incidência tributária. Com certeza a gente agradece, Danilo? Como você disse, os impostos em cima desses itens essenciais acaba superando impostos sobre itens que não são tão essenciais assim. O preço já caiu tudo que deveria cair ou a gente ainda deve ver ainda mais uma redução no preço ali nas bombas? Wilker, o empresário, o dono de posto, o empresário que está nesse mercado, certamente ainda opera com estoques que foram adquiridos ao custo da tributação antiga. Ou seja, provavelmente ainda existe estoque que foi adquirido com a tributação na alíquota de 30% sobre a gasolina. Então, veja que essa medida entrou em vigência na semana passada, no final da semana passada. Então, portanto, acredito que o período dessa renovação de estoque vai representar uma redução gradual. Imagino que há margem ainda para a redução na medida em que esse estoque for renovado. E
Enfim, nós já conseguimos enxergar essa redução nos postos de gasolina. Foi muito contemporânea a redução, né, da carga tributária e acredito que isso, de certo modo, alivia um pouco o cidadão médio, que é aquele que depende, né, do combustível para o seu dia a dia, para o seu transporte ou para o escoamento da sua produção. Vejo que isso traz um pouco de respiro, né? Nesse momento que vemos sucessivos aumentos, não só em combustíveis, mas vimos de um cenário de aumentos no custo dos alimentos e outros itens que de fato pesam no bolso do cidadão. Danilo, o preço do barril do petróleo, tipo Brent, que é aquele petróleo cru, ele registrou queda de 9,45% ontem. A gente deve ver ainda mais uma queda no preço nas bombas? Existe mesmo essa relação tão direta? A gente sabe que outros fatores também influenciam, né? Tem a questão do preço do dólar e tal, tudo isso varia bastante, mas existe essa ligação tão direta? Existe, e principalmente quando falamos de gasolina e quando falamos do diesel. São derivados do petróleo, portanto, dependem, né, das sazonalidades de preço da negociação dessas commodities. O etanol, nem tanto, já que o etanol é um combustível que tem como fonte primária, ou é um derivado da cana. Então, ele está muito associado ao mercado agrícola da cana-de-açúcar. Então, tanto é verdade que nos períodos de safra e de entre-safra, nas entre-safras do período de cana-de-açúcar, que atualmente é final do ano, dezembro, janeiro, o etanol tende a subir de preço, né, em razão do período da baixa produção da cana-de-açúcar. Então, eu vejo que em relação à gasolina e em relação ao diesel, tem sim uma interferência direta no preço. No etanol, um pouco menos, né, em razão de ser um derivado da cana-de-açúcar. Vamos acompanhar, então, quais serão os próximos passos da economia agora com essa redução, né? Danilo Orcida, economista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Na ocasião, desejo uma excelente semana a todos e a todas. Igualmente, viu? Excelente semana para você também.